Fala aí, família Palmeiras, tudo bem? Como vocês estão? Bom, quem tem acompanhado o canal tem visto que a gente tem acompanhado os indicadores de performance, principalmente no que diz respeito a finalizações e gols, né? Mas sempre pela perspectiva de ataque, ou seja, quando o Palmeiras está atacando, quanto de performance, quanto de desempenho a gente tem quando chuta, qual é a porcentagem que vai a gol, qual é a porcentagem que de fato se torna gol e etc. Vocês já estão acostumados com essas métricas. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer uma perspectiva de defesa, ou seja, quando o Palmeiras é atacado, né? Então quando que o Palmeiras sofre essas finalizações, quando o Palmeiras toma os gols, etc. Justamente para a gente entender se o problema é só no ataque ou se também tem algo relacionado à defesa, já que no futebol você ataca e defende, isso é normal. Mas antes de entrar no vídeo, eu queria fazer uma observação relacionada à análise de dados, que é, análise de dados pede comparativos. Eu já comentei isso em alguns vídeos por aqui, e é natural que todo vídeo, toda análise a gente traga comparativos, seja com o próprio desempenho do Palmeiras, seja com o desempenho com os outros clubes, né? Que é natural e isso tem que ser feito. Na análise de hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na granularidade de jogador, e aí é por isso que eu quero fazer aqui uma observação. A intenção não é chegar num resultado para dizer que um jogador é bagre, que não serve para o Palmeiras, ou até mesmo atacar o atleta e a pessoa dele. Por quê? Porque a gente sabe que na internet sempre quando tem comparativos, tem brigas, né? Tem o Messi, tem quem gosta do Messi, Cristiano Ronaldo, tem quem gosta de iPhone, tem quem gosta de Samsung, tem quem gosta de ferramenta Y e ferramenta X no ambiente de trabalho, até mesmo nesses temas de trabalho há esse tipo de rixa, né? Há esse tipo de desentendimento na internet. Mas aqui a intenção, como vocês já perceberam, é trazer uma visão analítica e profissional pro tema futebol e, claro, relacionado ao Palmeiras. Então é natural que esses comparativos eles venham a acontecer, e essa é a primeira análise que eu estou trazendo, individualizando, né, a parte do jogador, porque até então a gente estava falando sobre as estatísticas e os dados de desempenho do clube, ou seja, do Palmeiras, dos nossos adversários, etc. Nessa primeira análise que eu estou fazendo relacionado a jogador, é natural que a gente vai individualizar essa análise. Quem já teve contato com análise de dados, mesmo que seja de forma mínima, sabe que para você tirar informações de valor daqueles dados, você precisa fazer comparativos. Não tem como fazer uma análise de dados sem comparação, senão é somente divulgação de estatística, divulgação de dados, e aí você não tira informações daquilo, beleza? Então, dito isso, vamos para a análise. Aqui no gráfico a gente tem o total de gols sofridos em 2024 e 2025. Justamente para a gente conseguir fazer esse comparativo entre os dois anos, tá? Olhando, né, analisando rodada a rodada. Então, desde a rodada 1 até a rodada 8. Aqui eu identifiquei os jogos em que o Lomba foi o jogador, né, foi o nosso goleiro, tá? Então aqui na rodada 2, rodada 4 e na rodada 8, e aí intercalado, né? Aqui tá essa identificação. Os outros jogos que não tem a identificação, obviamente, é relacionado ao Everton. Para não ficar poluído o gráfico, eu sinalizei apenas o Lomba, tá bom? Então, aqui nessa análise, a gente já consegue ver que o Palmeiras tomou mais gols do que o ano passado, 2 gols a mais. Bom, então a gente já pode finalizar a análise e tchau e bens. Não é assim. Tem mais métricas que a gente tem que analisar para conseguir entender o porquê que o Palmeiras tomou mais gols. Pode não parecer óbvio, mas tem métricas anteriores ao gol que a gente consegue entender o porquê que o Palmeiras tem levado mais gol. Será que isso é do acaso ou será que a análise de dados consegue indicar pra gente o porquê que o Palmeiras levou mais gol do que o ano passado? E é isso que a gente vai descobrir aqui. Agora, analisando o gráfico de total de finalizações no alvo sofridas também, todo comparativo aqui vai ser do ano passado em relação a esse ano, certo? Aqui a intenção é, a partir do momento que existe a finalização e ela vai ao gol, há dois caminhos, né? Ou acontece o gol ou o goleiro defende. Claro que tem alguns momentos em que o jogador de linha tira em cima da linha, consegue bloquear, mas são raros esses momentos, né? O normal é o goleiro defender
ou o gol acontecer, certo? Então, a partir do momento que existe a finalização no alvo, o que acontece depois? Quais são as métricas que indicam performance e desempenho, tá? Mas a gente vê que o Palmeiras tem menos finalização no alvo sofrida esse ano, 22 contra 23 do ano passado. Bom, mas então aqui a gente já poderia encerrar a análise? Também não, porque a gente vai chegar nas principais métricas para entender a performance. O ponto aqui principal é, quando a gente compara rodada a rodada, como está aqui no gráfico, em 4 jogos nós sofremos mais finalizações no alvo esse ano do que em 24, 2 jogos nós sofremos a mesma quantidade e em 2 jogos nós sofremos menos finalizações. Mas então por que 2025 tem uma finalização a menos do que 2024? Isso acontece porque na rodada 1 nós temos uma disparidade muito grande entre os 2 anos. 2024, ano passado, a gente levou 5 chutes no gol e esse ano nós levamos 0, ou seja, o total de 2024 ele é influenciado por esse número pela rodada 1, certo? Então por isso que tem essa diferença. Isso já é um alerta, certo? Quando analisamos a porcentagem de defesas do goleiro, ou seja, a bola vai ao gol e o goleiro de fato defende, não acontece o gol, ele consegue defender. Essa porcentagem rodada a rodada é o mesmo cenário. Em 4 jogos nós tivemos menos defesas do goleiro do que o ano passado. E aí no consolidado nós conseguimos entender ainda melhor, porque nós tivemos uma queda de 10 pontos percentuais em relação a 2024, tá? Então ano passado nós conseguimos defender 78% dos chutes que iam no alvo, esse ano nós conseguimos defender 68%. Quando olhamos o comparativo entre os goleiros, não há tanta diferença. Na verdade, a métrica de gols sofridos por jogo, ela é a mesma, né? Exatamente a mesma, 0,75. Mas que está o desempenho do Palmeiras em comparação aos demais clubes? Vamos dar uma olhada. Primeiro a gente olha o gráfico de finalizações no alvo sofridas no campeonato. Lembrando que Botafogo, Corinthians, Novo Horizontino e RB Bragantino tem 9 jogos cada, o restante tem 8 jogos. E a gente vê que o Palmeiras é a equipe que sofre menos finalizações no alvo durante todo o campeonato. Isso é muito positivo, porque pode demonstrar que os adversários têm dificuldade em finalizar com qualidade, com tranquilidade. O primeiro nesse quesito, que sofre mais finalizações no alvo, é o Água Santa, com 51, o Santos sofre 49, é o segundo colocado, e no terceiro lugar vem o Corinthians com 41. Aqui lembrando que quanto mais você sofre finalização no alvo é pior, né? Então aqui a gente entende que quanto menor o número, melhor para o clube, certo? Então aqui o Palmeiras é o que sofre menos finalização no alvo, isso é positivo. A Ponte, ela é a 5ª colocada nesse ranking, e aí você já vai entender o porquê. Porque quando a gente olha a porcentagem de defesas do goleiro, olha esse número. A Ponte consegue defender 89% das bolas que vão ao gol. Isso é impressionante, cara. Impressionante. É a primeira nesse quesito. Então aqui, quanto mais próximo de 100% melhor. Ou seja, o ideal, né, o cenário perfeito seria todas as bolas que vão ao gol são defendidas, o que daria 100%, e a Ponte está com 89%. Em segundo colocado está o Corinthians com 78% e o Botafogo em terceiro com 74%. O Palmeiras está em 11º com 68%. E quando a gente passa para o gráfico de porcentagem de gols versus as finalizações no alvo, ou seja, aquelas que se tornaram gols, acaba sendo um reflexo do que era o gráfico anterior, né? Então a Ponte é a primeira nesse quesito, quanto mais próximo de 0% melhor. A Ponte tem 11%, justamente porque 89% ela consegue defender e os outros 11% são gols, né, totalizando 100%. Nem sempre vai dar 100% para cada clube, porque às vezes o jogador consegue bloquear o chute, como eu já tinha comentado anteriormente. Mas o Palmeiras é o 11º nessa métrica, né, com 32%, ou seja, 32% dos chutes que vão ao gol se tornam de fato gol. Quando a gente olha essa métrica comparando apenas o Palmeiras entre os 2 anos, o Palmeiras tem uma queda de 10 pontos percentuais em relação a 2024. E aí, para finalizar, olha essa comparação com a Ponte Preta, por exemplo. E aqui os 2 goleiros da Ponte, né, mas principalmente o goleiro principal deles, que é o Diogo Silva, que é quem jogou
7 partidas, enquanto o Pedro Rocha jogou apenas uma. Mas olha isso, o Palmeiras sofreu 7 gols, a Ponte sofreu 4, né? Então a Ponte sofreu 0,50 gols por jogo, enquanto o Palmeiras está sofrendo quase 1 gol por jogo. A Ponte sofreu ainda mais finalizações no alvo, 38 finalizações no alvo sofridas contra 22 do Palmeiras. E aí a porcentagem de gols em relação a essas finalizações, Palmeiras 32% e a Ponte 11%. Quando analisamos os dados de defesa, conseguimos entender que não só os dados de ataque, né, não só o desempenho de ataque vem falhando, mas também o desempenho na parte defensiva, especificamente nas métricas do goleiro. É início de temporada, a gente já vem abordando isso, mas os jogos vão passando e, claro, eu estou comparando aqui também com o início de temporada do ano passado. Paulista, até a rodada 8, mesmo campeonato, mesma quantidade de rodadas, para conseguir entender a característica e também o desempenho do Palmeiras nesse ano. O Abel já comentou que a estratégia para o Campeonato Paulista é utilizar essa competição como pré-temporada, mas não dá para deixar simplesmente de lado, né? É preciso encontrar caminhos, é preciso encontrar meios para fazer o Palmeiras jogar melhor, e isso passa também por contratações, né? Eu não comento tanto aqui porque é mais focado nos dados, mas cara, precisa se agilizar, precisa trazer jogadores nessa janela, não dá para esperar até o Mundial, até a metade do ano para trazer jogadores importantes, sendo que passa por tudo aquilo de adaptação, passa por todo o processo que a gente sabe que todo jogador passa, então precisa contratar nessa janela, precisa dar um jeito de contratar jogadores importantes, jogadores que venham para fazer a diferença e qualificar ainda mais o elenco do Palmeiras. Mesmo assim, o elenco continua sendo forte, acredito que a gente vai disputar os títulos, mas precisa melhorar o desempenho. Do jeito que está até esse momento, nós vemos uma queda sim de desempenho nas principais métricas relacionadas ao jogo, onde nós conseguimos ver do lado de fora do campo. Se você gostou da análise, deixe seu like, obrigado por ter assistido até aqui, desculpe pelo vídeo longo, mas é uma análise mais aprofundada para a gente entender o panorama de forma geral, certo? Até a próxima, muito obrigado.